Primeiro exercício da prova paulista de física do terceiro bimestre de 2024, terceiro ano. Uma questão aí que eu acho que foi uma das mais difíceis, porque era uma questão interpretativa. E além de interpretativa, a gente tinha que saber, o aluno teria que saber os tipos de lente convergente e divergente, né? Nós temos 3 tipos de lente, depende da borda, do formato das lentes, e 3 tipos convergentes e 3 lentes divergentes, né? O que isso quer dizer? Convergente é converge os raios, ou seja, o raio que chega paralelo, ele vai convergir para um mesmo ponto, o foco no caso, né? Então, convergente, converge o raio. E divergente, diverge o raio, os raios abrem, né? Então, o aluno teria que saber aqui, ele deu o desenho de uma... Ele falou qual que é a lente, né? Ele deu o desenho e aí a gente teria que saber qual que é a lente e depois descobrir ali o que ia acontecer, porque ele deu o desenho, que como a gente pode ver aqui, que parte da lente, metade da lente está no ar e metade da lente está na água. Então a gente teria que interpretar o que vai acontecer na parte no ar e na parte da água. Então a primeira coisa era lembrar que essa lente aqui, que é a plano convexa, é uma lente convergente. E aí depois a gente tem que analisar ali os índices de refração do ar, do meio que é a lente e da água, tá certo? Mas vamos ler aí a questão para a gente entender. Então, lentes esféricas são amplamente utilizadas em óculos, câmeras fotográficas e instrumentos ópticos. Elas podem ser convergentes ou divergentes, dependendo da forma e do material de que são feitas. Cada tipo de lente interage com a luz de maneira diferente, alterando a trajetória dos raios luminosos. A figura abaixo ilustra a lente plano-convexa. Então ele falou o tipo de lente, para quem não lembra a nomenclatura, plano, né, e convexa. Então a luz chega num plano, como a gente pode ver aqui, fazendo um ângulo de 90 graus, e quando ela sai, se a gente olhar do lado direito, ela é convexa, né? Lembrando que côncava é um buraco e convexo é para fora, então por isso que é plano convexa. Com raios de luz paralelos, como mostra a figura aí, incidindo sobre ela. A lente está parcialmente no ar e parcialmente submersa na água. Aí que é o importante agora, o índice de refração. Então ele deu, considera o índice de refração do ar é 1, né? Sempre o do ar é 1, essa é a base. O índice de refração da água é 1,33 e o índice de refração da lente é 1,5. E aí a gente tem que saber o que vai acontecer. Então, nesse caso, a gente teria que lembrar então que a lente é plano convexa e a plano convexa é um tipo de lente convergente, tá? Como tem aí, a gente pode procurar na internet, nos livros. A única coisa que pode confundir é o seguinte: quando a lente, por exemplo, aqui o índice de refração do ar é 1, da lente é 1,5, ou seja, o material da lente ele tem um índice de refração maior, quer dizer que ele é mais denso do que o ar, né? Mais grosso do que o ar, a luz vai passar por mais matéria na lente do que no ar, por isso que ela vai desviar, né? E ela vai desviar como convergente. A única coisa que pode confundir é que se eu utilizasse um material menos refringente, ou seja, com índice de refração menor do que o do ar, ela se torna ao contrário, ela se torna divergente. Então isso que o aluno poderia pensar, talvez na água ela vai se tornar divergente. No ar ela é convergente, se o aluno lembrou, certo? Só que na água ela poderia ser menos refringente que a água, por exemplo. E aí ela se tornaria divergente, né? Então isso pode confundir um pouco. Por exemplo, uma lente no óleo, por exemplo, ela geralmente o óleo é mais refringente do que o vidro. E aí a lente convergente se torna divergente e a divergente se torna convergente. Mas não é o caso aqui, porque a água ela continua com índice de refração menor do que o da lente, é 1,33. Então ela continua convergente. E aí o que a gente tem que saber? Que a diferença entre os índices de refração, porque o índice de refração nada mais é
a diferença de velocidade. Então a luz ela tem uma velocidade, que é a velocidade dela no vácuo, né, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a maior velocidade de todas, né? Nada pode atingir a velocidade da luz. Então é a velocidade dela no vácuo. Quando ela entra no ar, ela adquire uma outra velocidade, né, que é um pouquinho menor. Quando ela entra no vidro, na lente, ela fica menor ainda. Então essa diferença de velocidade é o índice de refração. E isso que vai definir também, essa diferença de velocidade, o ângulo com que ela vai variar, né? O ângulo com que ela vai convergir ou divergir, ou no caso de um prisma, como tem aquele experimento do prisma de Newton, do disco do Pink Floyd, acontece o arco-íris, né? Aquele arco-íris, que é a refração das cores, a dispersão das cores através da refração, acontece de acordo com o ângulo, né? E acontece por isso, por conta que tem um índice de refração e o ângulo com que vai desviar a luz. Então, o índice de refração é essa relação da luz passando de um meio para o outro. Então a diferença entre eles é um pouquinho menor. É isso que vai fazer a diferença. Então, do ar para o vidro, ela é 0,5. Então ela vai convergir mais do que da água para o vidro, né? Por quê? Porque a diferença é 0,5 e a outra, a diferença é 1,7 ali. Então a diferença não é tanta, então ela não se desvia tanto. Então ela vai continuar convergente, porém não vai convergir tanto quanto do ar para o vidro. Então a resposta aí é a letra D, né? Os raios de luz que passam pela parte da lente que está no ar convergem mais do que os raios de luz que passam pela lente na parte que está na água.